Jesus disse que nós pecamos a nível de pensamento, ou seja, só ao pensar em desejar ou fazer algo ilícito. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Mas eu lhes digo: quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Mateus capítulo 5, versículo 27 até 28 NTLH. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Mateus capítulo 5, versículo 21 até 22 Ara. Veja só, não é preciso nenhuma ação, basta apenas se irar em pensamento, e é claro que com isso vem a vontade de prejudicar, não é? O mestre de Nazaré está nos ensinando que a verdadeira ofensa contra Deus e contra o próximo não reside apenas no ato consumado, mas no desejo que nasce e se desenvolve na intimidade do nosso ser. Essa revelação choca a visão superficial de moralidade que existia na época, aquela que se contentava apenas com o cumprimento externo da lei. Para Jesus, o tribunal de Deus avalia as intenções e os desejos ocultos, o que está debaixo da pele, onde ninguém mais pode ver, senão o próprio Criador. Mas por que é pecado se são só pensamentos? Essa é a pergunta que muitos fazem, pois a lógica humana tende a desculpar o que não se concretiza. Pensamos que, se controlarmos as mãos e a boca, estamos livres de culpa. Entretanto, a Bíblia nos mostra que o coração é a fonte de onde jorram todas as ações. O problema é que se o homem pode pensar e imaginar essas coisas, ele tem total capacidade de fazê-las se tornarem real, basta apenas ter um motivo que ele ache justo, um gatilho que liberte o desejo já plantado. Este é o ponto crucial que Jesus quer nos mostrar. O problema é a capacidade que reside em nós. O desejo de cobiça ou a raiva não são inofensivos, eles são a prova viva de que a semente do mal já está instalada e pronta para germinar. Eles são a raiz da qual brota o fruto amargo do pecado. E é exatamente isso, que nós temos, plena capacidade de pecar, por isso somos pecadores. Não é a quantidade de pecados que cometemos que nos torna pecadores, mas sim a nossa natureza, essa capacidade inata. O profeta Jeremias já havia alertado sobre isso ao dizer: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias capítulo 17, versículo 9. A corrupção reside no nosso interior, no nosso centro de decisões, e é essa corrupção que permite a existência de pensamentos de ódio, inveja e lascívia. Difícil de entender? Então vamos ver o oposto. Imagine um grande mágico fazendo seu maior número na sua frente, você olha e fica espantado e não consegue pensar e imaginar como ele fez aquilo. Se você não consegue pensar e imaginar como ele fez a mágica, como você um dia, se quisesse, faria a mesma mágica que ele fez? Você nunca poderia, pois você não consegue imaginar e pensar como o mágico fez aquilo e não poderia se tornar um mágico como ele. Isso mostra que a incapacidade de conceber uma ação elimina a possibilidade de realizá-la. Se não conseguimos nem pensar em fazer algo, certamente não o faremos. Mas com o pecado é o contrário. A facilidade com que pensamos em fazer o mal demonstra nossa plena habilidade para concretizá-lo. Outro exemplo seria um eletricista que não exerce a função. Ele tem cursos que dão plena capacidade de trabalhar como eletricista, mas não exercer a função não faz com que ele deixe de ser um eletricista. A habilidade, o conhecimento e a capacidade permanecem. Basta que ele decida pegar as ferramentas e ligar os fios para que o potencial se manifeste. De igual modo, o fato de não estarmos ativamente cometendo um crime neste exato momento não nos isenta de sermos pecadores, pois a capacidade de fazê-lo ainda reside em nosso coração, pronta para ser acionada. Esta é a razão pela qual o apóstolo Paulo escreveu: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Não é uma questão de mérito ou esforço, mas de uma condição humana universal. Por isso somos pecadores desde nascença, pois temos plena capacidade de fazer o mal e pecar. O salmista Davi, em sua oração de arrependimento, já reconhecia esta verdade profunda: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo capítulo 51, versículo 5.
Ele não estava acusando sua mãe, mas reconhecendo que a condição pecaminosa é herdada e intrínseca ao ser humano, uma marca que carregamos desde o ventre. Se o pecado está na nossa capacidade e na intenção do nosso coração, como podemos ser justificados? A lei, com seus mandamentos, serve apenas para nos mostrar a profundidade da nossa incapacidade. Ela funciona como um espelho, revelando a feiura da alma. O apóstolo Paulo explica em Romanos: pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. A lei não nos salva, ela nos condena, pois mostra o quão longe estamos do padrão de Deus, que exige perfeição não apenas nas obras, mas nos pensamentos. A lei nos força a encarar o fato de que somos, por natureza, merecedores do julgamento. E é aqui que o Evangelho entra com a sua mensagem de esperança. Sabendo que éramos incapazes de nos salvar por causa da nossa natureza pecadora, Deus enviou Jesus Cristo. Ele veio não apenas para nos dar um novo código de conduta, mas para nos dar um novo coração, uma nova capacidade. Jesus viveu uma vida perfeita, sem que houvesse sequer um pensamento pecaminoso ou um desejo ilícito. Ele cumpriu toda a lei, tanto a externa quanto a interna. Ele era o único homem que não tinha a capacidade de pecar em sua natureza. E por causa dessa perfeição, ele pôde se tornar o sacrifício perfeito. Em sua morte, Jesus levou sobre si a nossa capacidade de pecar. Ele recebeu o castigo que era devido aos nossos pensamentos impuros, a nossa ira e a nossa cobiça. Ele morreu a morte de um pecador para que pudéssemos viver a vida de um justo. O Evangelho nos ensina que a justiça de Deus é oferecida gratuitamente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 24. A palavra gratuitamente é essencial. Não é uma troca onde damos nossos esforços por sua graça, mas um presente que recebemos por aceitarmos o que Jesus fez. Quando cremos em Jesus, Deus não nos vê mais através da nossa capacidade pecaminosa, mas através da perfeição de Cristo. Ele cobre a nossa sujeira com o manto da justiça de seu Filho. Isso não significa que deixamos de ter a luta contra o pecado, pois a velha natureza ainda persiste, mas significa que a nossa posição diante de Deus mudou. O Espírito Santo, então, entra em nossas vidas para iniciar o processo de santificação, nos ajudando a lutar contra os pensamentos e desejos pecaminosos. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, explica a transformação que ocorre. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Ser uma nova criatura significa que, embora ainda tenhamos o pecado habitando em nós, agora temos uma nova fonte de vida, o Espírito Santo, que nos dá a capacidade de não pecar. Antes, tínhamos apenas a capacidade de fazer o mal, agora, temos a capacidade de resistir e de fazer a vontade de Deus. A luta é constante, mas a vitória já foi garantida na cruz. A salvação, portanto, não é baseada em quão bem controlamos nossos pensamentos, mas em quem cremos. O controle dos pensamentos é o fruto da salvação, e não a sua causa. A luta contra a ira, a cobiça e a inveja é diária, e nela somos fortalecidos pela palavra de Deus e pela oração. É por meio do Evangelho que compreendemos a seriedade do pecado, pois ele começa no coração, mas é também pelo Evangelho que recebemos o poder para vencer essa natureza. A luz de Jesus Cristo revela a escuridão do nosso interior, mas também ilumina o caminho para a redenção total. A conclusão é que somos incapazes de nos salvar, e que a justiça só pode vir de fora de nós, por meio da obra completa de Jesus. Ele nos livra do poder do pecado, que reside na nossa capacidade, e nos dá uma nova esperança. Se gostou do assunto, deixe o seu like e se inscreva para mais vídeos.